Paz, então, estamos começando a nossa live que trata sobre o impacto da palavra nas emoções humanas. O tema de hoje é a imagem, o sonho e a perseverança. E esse tema, querido, é o que a gente precisa debater muito, falar muito, conversar muito, porque de fato, às vezes nós estamos tendo uma crise de merecimento, uma crise de identidade, uma crise no nosso ser, quem eu sou. Né? Quem é a nossa verdadeira identidade? Qual é a nossa verdadeira identidade? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver de verdade uma luta mesmo da Bíblia, da palavra de Deus, de tentar mostrar para o homem quem ele é. E nós olhamos o homem o tempo todo, através da cultura, através do dia a dia, das suas palavras, até daquilo que se fala do próprio homem, coisas que ele não é de verdade, daquilo que Deus não projetou para ser. Então, uma verdadeira imagem vai provocar nele uma vontade de romper, uma vontade de ir além. Só que nesse rompimento, nessa vontade de ir além, vai acontecer, sim, resistências, problemas, dificuldades, coisas que vão se levantar diante daquela vontade da pessoa de se estabelecer, de mostrar quem ele é. Eu gosto muito de uma história real que aconteceu em 1973 na Suécia, lá em Estocolmo, que deu origem a uma síndrome, ou a ideia de uma síndrome, ou batizou uma síndrome, que é a síndrome de Estocolmo. Durante 5 dias, pessoas ficaram reféns de ladrões de banco, assaltantes de banco, dentro de um banco, e que aqueles assaltantes cuidavam da vida daquelas pessoas ali em cárcere, né? Eles prenderam aquelas pessoas ali naquele momento. Então, quando eles iam dar comida, eles iam entregar água para aquelas pessoas, aconteceu que uma das reféns acabou se apaixonando por um dos assaltantes. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, às vezes a gente acaba se acostumando com uma condição. Às vezes a gente acaba se acostumando com uma situação. E a gente acaba se acostumando tanto com aquilo que quando a palavra de Deus vem e tenta nos levantar, tenta mostrar quem nós somos de verdade, o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer, a gente acaba achando que a palavra, quem está pregando, não está de forma tão correta assim, não está de fato ministrando da melhor forma possível, ou aquela palavra está vindo, a gente acha que aquilo é para nos machucar, para magoar, ou muitas vezes até a gente se sente aquém, diminuído diante daquela palavra, né? Por exemplo, quando alguém vem pregando dizendo que você é próspero, que Deus te fez rico, que Deus te fez para ter provisão, para você transbordar. Se você está vivendo em uma condição de pobreza, e isso já vem até em gerações, você vai entender, não, essa não é a vontade de Deus para mim, muito pelo contrário, até mesmo, quem sabe, lá dentro até já se acostumou com essa condição, ao ponto de já achar até que essa é a vontade de Deus plena para a sua vida. E quando alguém vem pregando isso, muitas vezes a pessoa acaba dizendo e sentindo que não, isso daí não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa maneira. Sabe, queridos, a gente precisa entender que também, em um segundo momento, quando a gente entende, não, eu concordo, né? Eu concordo que Deus me fez para ser próspero, eu concordo que Deus me fez para avançar, para vencer na vida, eu concordo que Deus ele me fez para ser curado, para viver uma vida saudável, não ter doença no meu corpo. Eu concordo que Deus não me fez para andar com a alma batida, com as emoções destruídas, né, oscilantes, vacilantes. Não, Deus me fez para ser pleno, me fez para ser plena. Então agora eu vou botar para frente, isso que Deus colocou para mim. E aí quando você vai ali, que você vai entrar com essa vontade, né? Você lembra de você lá escutando a palavra, as ministrações, chega na igreja, você começa a escutar as pregações ali naquele momento, você consegue receber motivação, você consegue receber de verdade uma injeção de ânimo para poder avançar naquilo que você agora acredita ser a vontade de Deus para você e que é, na verdade, a vontade de Deus para você.
vai surgir o segundo momento. Uma vez que o primeiro momento é se convencer, entender que aquela situação na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, na sua vida, não é para ser numa escassez ou dessa forma que está sendo colocado. Você agora decide tomar providências, tomar atitudes mediante a palavra. Muitas vezes, querido, você vai ter que passar por obstáculos, passar por gigantes, passar de fato por intempéries, que vai de verdade colocar à prova aquela revelação, aquele entendimento que está dentro de você agora surgindo. E quando isso acontece, querido, a gente precisa desenvolver uma coisa chamada perseverança. A perseverança, a gente vai ver lá uma boa definição em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que está escrito assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. A Bíblia está dizendo que a perseverança é uma transformação da nossa fé. O que é a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É como eu estava falando, você ouviu que você pode, você ouviu que você é, você ouviu que tem condição, você ouviu que você pode fazer aquilo dali. Então aquela crise de merecimento, aquela crise de personalidade, de identidade, cai fora. Você agora entende que você é filho, você entende agora que você foi chamado para coisas grandes. E aí você decide botar aquilo ali à prova, você vai ali para frente. Então você agora está andando em fé. Só que aí você começa a bater com algumas barreiras. E aí a fé tem que se transformar em perseverança. Essa perseverança, ela vai ser provada. Ela vai ser provada algumas vezes. E cada prova que vem na sua perseverança, ou nessa perseverança, você vai se tornando cada vez mais perfeito. Você vai amadurecendo cada vez mais. Querido, não tem como. Depois de um tempo de perseverança, depois de um tempo de provação, em que você está ali perseverando, indo de encontro ao diabo, às circunstâncias, não tem como você não sair mais maduro, longânimo, manso, perseverante. Você não tem como não sair de uma forma muito mais a entender a vida de uma forma mais, como é que eu poderia dizer assim, temperante. Sabe? Você sai de uma forma em que você sai mais maduro. Não tem como não ser assim. E aí, queridos, a gente, quando vê a história daquele cego, né, de Betsaida, em Marcos capítulo 8, versículo 22, escute só. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou saliva aos olhos. E impondo-lhes as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como que árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha que coisa poderosa que está sendo falado aqui. Olha que coisa linda está sendo dito. Que o próprio Jesus precisou ser perseverante. O próprio Jesus precisou ir além de algo que estava sendo colocado, imposto para ele. Veja ali que coisa linda. Jesus impõe as mãos naquele cego. Né? Você imagina Jesus colocando a mão no cego. O que é que a gente espera? Que ele seja curado instantaneamente. Que aconteça algo na hora, no momento que aconteceu. É o verbo, é Jesus, é o perfeito, é o encarnado, é o próprio Deus ali. Na hora que bota naquele cego, ele recobra a vista, sim, mas não de forma perfeita. O que é que precisou acontecer ali agora? Que ele botasse a mão de novo. Então, às vezes, querido, nós estamos em oração perseverando. Às vezes nós estamos no dia a dia perseverando. A gente já não mais aceita aquela condição. A gente já não mais aceita aquilo que nós tínhamos antes. E agora nós decidimos, a gente se coloca de fato para agora viver um novo tempo, um novo momento. E aí coisas começam a surgir, circunstâncias, situações, pessoas,
palavras malditas, mágoas, chateação, mais situações se levantam ali, como que uma pedra de tropeço mesmo. E você muitas vezes até cai, mas você se levanta e adianta, você vai adiante. Você não permite que aquele cair se torne a sua condição. Não, você agora diz, eu caí, mas eu vou me levantar. E aí se levanta de novo e avança. Então Jesus não parou no primeiro toque, continuou, botou a mão de novo, continuou. E tantas vezes precisasse colocar a mão, eu tenho certeza que Jesus colocaria ali, até aquele cego ficar perfeito, olhar perfeito. Então, amados, eu quero dizer isso para você, que a gente precisa causar esse estado dentro da gente, esse estado que não aceita uma condição, que nós não fomos projetados para aquilo, mas também que se prepara para não desistir nas primeiras dificuldades. E entender, querido, que o mundo jaz no maligno. Então a nossa fé é que de fato confronta ele. Ah, pastor, todas as vezes que eu vou colocar algo tem uma luta. E aí? Mas tem vitória? Amém. Então glória a Deus por isso. A gente precisa entender que a gente vai sim se colocar em uma posição de que nós precisamos nunca aceitar portas fechadas ou não como resposta. Porque aquele que abre porta está do nosso lado e aquele que é o sim e o amém também está do nosso lado. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, nós podemos ver também, querido, em Marcos 10:46, mais uma história. A história de um cego lá, de outro cego, o cego de Jericó. Como foi essa história? Essa história é o seguinte, Jesus está passando, os discípulos também. E aquele cego começa a gritar, pedindo para que Jesus curasse ele. Começa a gritar, começa a pedir, começa a fazer escândalo ali. E ali os discípulos voltam. Os discípulos vêm até aquele cego e dizem, cara, cala a boca, você está criando vergonha aqui no meio da gente. Você está criando um escândalo, você está atrapalhando o mestre, você está atrapalhando o nosso culto aqui, você está atrapalhando a nossa situação aqui. Então, por favor, cala sua boca aí, porque de fato você está atrapalhando a gente, trazendo até vergonha. E aí o que é que acontece? A Bíblia diz que Jesus ouve aquele cego. E ele pega e volta e chama os discípulos e diz, mande trazer aqueles cegos ali. Traz aquele cego ali, traz ele para perto de mim. E agora os discípulos vêm e os discípulos chegam até aquele cego. E quando chega até aquele cego, diz, olha, o mestre está chamando você. Bem-aventurado você é. Só que, lembre, o que é que acontece entre Jesus chamar ele e a repreensão que os discípulos deram? O cego, ele continuou gritando e gritando mais alto ainda. Então imagina isso. Os discípulos vêm e dizem, cego, cala a boca. E quanto mais os discípulos diziam para ele calar a boca, mais ele gritava. Quanto mais pedia para ele não fazer escândalo, mais ele fazia. Quanto mais pedia para ele não falar nada, mais ele falava. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que muitas vezes o mundo, pessoas, circunstâncias vão tentar fazer com que a gente se cale, que a gente não ore, que a gente não abra a boca para adorar a Deus, que a gente não confesse mais a palavra, que a gente não diga mais palavras positivas sobre a nossa vida, que a gente não fale mais nada benéfico sobre nós mesmos, sobre a circunstância, até que a gente pare até de sonhar, que a gente desista de sonhar, que a gente desista de crer, que a gente desista de ver o mundo da forma que Deus quer que a gente veja, da forma pela fé. O mundo quer que a gente seja incrédulo, as pessoas, o diabo, muitas vezes quer que a gente feche a nossa boca e desista dos nossos sonhos. E aí o que é que acontece? Aquele cego, ele continua gritando, e Jesus ouve. Na hora que Jesus ouve e manda chamar ele, os discípulos vêm com um novo diagnóstico. Os discípulos vêm com uma nova versão. Seja bem-aventurado, o mestre lhe chama. Sabe o que isso quer me dizer? É que muitas pessoas que disseram não para você, muitas pessoas que falaram negativo sobre você,
Muitas pessoas que falaram para você que você não conseguiria, serão essas mesmas pessoas que vão dizer para você que você conseguiu, que parabéns, que inclusive até acreditavam em você, né? Olha, como sempre acreditei em você. Essas mesmas pessoas vão começar a falar algo positivo sobre você. Inclusive circunstâncias que outrora não estão fechadas, que não caberia, que não teria condição de você estar ali. Agora essas circunstâncias vão se abrir e essas circunstâncias vão começar a dar uma nova versão sobre a sua vida. Sabe, queridos, a gente vê na Bíblia a história daquele juiz iníquo, né? E eu acho interessante porque a história do juiz iníquo, as pessoas muitas vezes pensam que Deus, nessa parábola, é o juiz iníquo. Não, Deus não é um juiz injusto. Deus não é um juiz ruim, muito pelo contrário. Jesus está tentando falar aqui algo por semelhança, comparação. Ele está dizendo o seguinte: se um juiz iníquo, injusto, corrupto, ele, ao ouvir uma pessoa o tempo todo lá, enchendo o saco dele, sabe, toda hora lá falando algo, pedindo algo, se esse juiz toda hora ouve essa pessoa falando dele, tá, pedindo a ele, e ele, por causa dessa insistência, por causa dessa perturbação, ele concede, mesmo sendo injusto, iníquo, que dirá o seu pai, que ouve você, que está do seu lado, que é um juiz perfeito, quando você vem pedir a ele, que você clama a ele, que você fala com ele e não desiste da sua oração, que você fica firme na sua oração, que dirá o seu Deus que é bom, se ele não vai conceder isso para você. Então, querido, a gente inclusive tem que ser perseverante nas nossas orações, nas nossas confissões, porque nós sabemos que a perseverança produz o seu fruto. E a perseverança é uma ferramenta para romper aquele estado que você era para o estado que você quer ser, que quer se transformar. Perseverança, perseverar ali. Às vezes eu vejo pessoas que dizem: eu não estou com um condicionamento físico tão bem, eu não estou com um corpo tão legal como eu gostaria, eu não estou com minha saúde tão bem como eu gostaria. Vou começar segunda-feira a academia. E aí começa segunda-feira a academia. Depois, às vezes nem começa, né? Mas às vezes começa segunda, vai terça, quarta e quinta já não vai, sexta já não vai. E aí pagou a academia do mês todo e não foi nenhuma vez. Às vezes a gente vê pessoas dizendo: vou agora mudar minha alimentação. E aí também não consegue fazer. Sabe que ele deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender que a perseverança é também uma forma de Deus instalar hábitos na minha vida e na sua. A perseverança, ficar ali batendo naquilo dali, é o momento que talvez você está pensando na vitória, mas o que Deus está mais pensando em você é você mudar o seu comportamento. Às vezes as coisas estão demorando um pouco para acontecer, porque mais do que a vitória, Deus quer que você termine esse tempo mudado, totalmente modificado, totalmente diferente. Então talvez a maior vitória não é de fato o troféu, mas é o quanto você ficou condicionado fisicamente para ser um atleta, para ser uma pessoa saudável, perseverante, sabe, e madura. Sabe, queridos, a gente, por exemplo, vê em Gênesis capítulo 26, versículo 13, algo que eu queria ler para vocês aqui, que é a passagem de Isaac, né? Isaac, ele vai abrir, ele na verdade assim, ele tem um crescimento gigantesco do seu rebanho. E naquele momento ali, o rei chega para ele e diz assim: Isaac, veja bem, os seus rebanhos cresceram tanto, eu reconheço que Deus está contigo, eu reconheço que vocês cresceram tanto, que agora está dando trabalho. Não tem mais pasto para as outras pessoas, não tem mais água para as outras pessoas, porque o seu rebanho cresceu muito. Então, Isaac, veja, eu preciso liberar você. Então você pode ir para a terra tal, você pode ir para um outro lugar que eu abençoo você. Inclusive você vai ser uma bênção lá. Isaac vai, quando Isaac chega lá, vê um poço, né? As ovelhas precisam de água.
e ele vai e desentulha aquele poço. Imagine, né? Às vezes um poço tem, sei lá, 20 metros, 30 metros de profundidade, ele vai desentulhar um poço. Meu irmão, isso dá muito trabalho. E aí quando ele desentulha o poço, a água começa de fato a brotar, vem alguns daquela região e diz, olha, nós estamos roubando esse poço de você. Caia fora daqui, esse poço agora é nosso. E aí ele vai para um outro lugar, né? Passa mais tempo andando, ele vai para outro lugar. E aí pegam ali aquele poço, ele encontra um poço e vai desentulhar o segundo poço. Quando ele vai desentulhar o segundo poço, acontece a mesma coisa. Vem alguém ali para roubar ele. Vem alguém ali para tirar aquele direito que ele tinha ali, adquirido por aquele lugar. E ele vai agora para um terceiro poço. E nesse terceiro poço, Deus abençoa. Deus coloca a mão. Deus diz, esse poço aqui é o poço que eu quero te dar. E esse poço agora vai se chamar Jeová Rehobote, o Deus que abre espaço para a gente prosperar. Isso quer dizer o quê? Que Isaac pôde provar de um Deus que abre espaço para a gente prosperar pela perseverança. Às vezes você tem um comércio, às vezes você tem vendas, às vezes você tem situações do seu dia a dia que Deus está dizendo, continue. Continue, continue. E aí você diz, meu Deus, eu não estou vendo a vitória, eu não estou conseguindo enxergar aquela vitória, eu não estou conseguindo enxergar isso, eu não estou conseguindo enxergar aquilo. E você pode até dizer bem assim, sabe, eu não estou conseguindo, eu não estou percebendo, eu consegui avançar, eu consegui ir além, eu consegui produzir como eu gostaria de produzir. E Deus está dizendo, continue. Querido, se Deus está dizendo continue, você não pode parar. Se Deus está dizendo que vai lhe abençoar com isso, você não pode parar. E sabe, amados, bem assim era com Isaac. Ele estava ali perseverando, e você com o seu negócio, com o seu sonho, sabe, com isso que está no seu coração, você tem que perseverar, você não pode parar, você tem que continuar perseverando, porque no momento certo, Deus vai abrir espaço para você prosperar. Jeová Rehobote vai prosperar. Querido, se você parar para analisar, sinceramente falando, Thomas Edison foi, depois, se não me falha a memória, de 1000 tentativas para poder ligar a lâmpada. Ele disse, eu não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 vezes como não fazer para chegar no sucesso. Sabe, você vê Edison Honda, né? O dono da marca Honda, ele teve dezenas de situações que ele poderia ter desistido. A última situação que ele passou foi um vendaval, foi uma tempestade, foi um tsunami que destruiu a indústria dele. Então ele passou por terremoto, a indústria dele passou por terremoto, destruiu também, ele reconstruiu dezenas de vezes a indústria dele. E hoje Honda é uma marca conhecida mundialmente, né? Por veículos, por outras coisas, tem até instrumento musical. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. A gente precisa entender que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir, nós não temos o direito de desistir. A gente só pode desistir de verdade, de desistir. Sabe, a gente, eu lembro de minha esposa, quando ela foi fazer o teste de aptidão física, né, o TAF, e ela não conseguia, de verdade, ela não conseguia concluir no horário. E ela tentou várias vezes e não conseguiu de forma nenhuma concluir ali naquele horário, conseguir marcar o tempo, né, do concurso público. E ela tinha passado em todas as fases, só faltava agora o teste de aptidão física. O irmão dela, que é preparador físico da Polícia Militar, formado em educação física, policial também, pegou ela e disse, eu vou treinar você. E eu me lembro que a gente foi para a orla, o primeiro treinamento foi na orla. E eu ouvia os gritos do irmão dela no ouvido dela. Ele gritava muito alto. Às vezes as pessoas passavam e olhavam ele gritando com ela, né? Como se estivesse ali agredindo ela, por assim dizer. Mas ele estava gritando ali no ouvido dela. E ele dizia, treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. Daniele, treino difícil, prova fácil. Bora, bora, você consegue, bora, bora, você consegue. E eu me lembro que
que quando o Dani estava lá na pista da Universidade Federal, aonde foi feito a prova física, eu me lembro que ela correu de uma forma tão tranquila que ela conseguiu amarrar o cabelo, ajeitar o cabelo durante a prova física lá. Ela correu, ela passeou na prova, sabe? Eu vi meninas lá, mulheres lá, pegando balão de oxigênio, vinha aqueles, caiu no chão, vinha o pessoal ali do SAMU, colocava balão ali mecânico nele e para poder recuperar o fôlego, e dava ali algum remédio e ela conseguiu passar por aquela prova. Sabe que ele deixou dizer para você, de verdade, treino difícil, prova fácil. Treino difícil, prova fácil. Às vezes nós estamos sendo treinados para grandes coisas da nossa vida. Às vezes Deus está apenas trabalhando no nosso caráter. Às vezes Deus só está trabalhando no nosso coração para que a gente possa lá na frente assumir grandes responsabilidades. A gente assumir grandes propostas de Deus na nossa vida. Sabe, não olhe muitas vezes para aquilo que você está passando agora como algo que vai ser para a vida toda. Não, é algo momentâneo. O que você deve fazer? Nunca desistir. Está do lado dos perseverantes, querido. Os maiores e melhores sucessos. Sabe, o que eu tenho visto de verdade mesmo, é que homens de grande sucesso, que esse sucesso se perpetua por muito tempo, não são feitos do dia para a noite. Não são feitos do dia para a noite. Por exemplo, você vai ver pessoas que ganharam na loteria esportiva. Tem documentários, tem vídeos na internet que mostram centenas de pessoas que ganharam dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e perderam pouco tempo depois, e hoje está pior do que antes. Eu vi o caso de um milionário, Igor, lá dos Estados Unidos, que ele era gerente de um banco, gerente de mercadinho, gerente de mercadinho. E ele era o gerente geral ali daquele mercadinho, vivia bem, vivia numa condição muito boa, e ele ganhou a loteria lá. A primeira coisa que ele fez, ele separou da mulher, deixou a mulher de lado, não quis mais a mulher, deixou os filhos de lado, e ele dava todos os dias uma festa. Todos os dias ele dava uma festa, todos os dias. E hoje ele é uma pessoa que perdeu o emprego, obviamente, e hoje ele trabalha em uma condição assim, bem precária. Eu vi de uma menina também, essa menina é finlandesa, ela ganhou lá na Finlândia uma grande fortuna. A primeira coisa que ela fez, ela pagou 26 milhões de reais, estimadamente 26 milhões de reais, no casamento dela. Numa festa. E aí foi considerada a maior festa de todos os tempos. Ela trouxe artistas de Hollywood, cantores importantíssimos do cenário mundial para cantar na festa dela. Só aí foi um bocado de cachê que ela deu. Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela hoje está mais pobre do que antes, por assim dizer. E eu quero falar para você exatamente isso. Às vezes a pessoa se prepara para algo poderoso. Veja a diferença. Veja a mentalidade diferente. O sheik, o príncipe, que é o dono, né, praticamente o dono, que é o príncipe de Dubai. Ele diz o seguinte, olha, meu avô, ele foi um beduíno. Ele foi um cara que andava no deserto. Meu pai, ele se estruturou. E hoje eu sou dessa forma. Então ele mostra uma linhagem de pessoas ali que lutaram, pessoas que buscaram bravamente, que conseguiram chegar a uma posição. Do nosso lado nós temos Deus, que Ele é o nosso treinador, Ele é o nosso guia. Ele diz, persevere com isso, permaneça firme com isso, não desista disso, você vai conseguir. Então Deus de verdade é aquele grande treinador, que está dizendo para a gente, treino difícil, prova fácil. Bora, Joselito, não para não. Bora, Joselito, não para não. Bora, não para não. Você não pode parar. Bora, você não pode parar. Então Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é isso aí. Às vezes você já está pedindo para Deus abrir a porta, mas o que Deus quer é que você se levante. Às vezes você quer que Deus abra a porta para você passar, que Deus já manifeste a bênção. Mas tudo que Ele está querendo naquele primeiro momento é que você treine, que você se levante, que você possa estar firme com Ele. Então talvez você está num processo
que se Deus desse para você já agora o que você está pedindo, você logo perderia, você logo destruiria, você não multiplicaria, nem teria capacidade e condição para administrar o que está vindo na sua mão. Sabe, querido, quantas vezes eu pedi a Deus, eu estava lá no meu trabalho, sabe, eu estava ali, ocupando cargos muito bons, mas eu ia lá para o meu emprego, meu trabalho, eu não me sentia alegre, eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizando um propósito ali para a minha vida. Estou dizendo para a minha vida, não estou dizendo que o emprego não tem um propósito, estou dizendo para mim, não tinha um propósito para mim, não era para mim aquilo ali. Eu trabalhei 16 anos, eu orava de todos os dias, Senhor, me tira daqui. Senhor, eu tenho um chamado, Senhor, eu quero pregar a Tua palavra, Senhor, eu quero viver pregando a Tua palavra. Pai, eu quero viver isso, Pai, eu preciso viver imergido na Tua palavra, nas Suas coisas. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu pedi a Deus isso? 16 anos, querido. 16 anos pedindo a Deus, falando com Deus sobre isso. E hoje, eu estou hoje no ministério 100%. Mas, irmão, deixa eu falar algo para você. Quantas vezes eu sou tentado a olhar para trás e dizer, eu tenho uma segurança lá. Lá eu tinha uma segurança. Lá, se eu tivesse algum problema, eu era concursado. Se tivesse alguma situação, eu sou concursado. Quantas vezes o diabo já lançou na minha mente hoje, né? Da igreja um dia virar as costas para mim, das pessoas não pegarem junto com as coisas que Deus tem para mim. Quantas vezes o diabo já lançou na minha mente esses medos no meu coração? Veja, não é fácil você sair de um emprego que você tem uma estabilidade para você se lançar completamente na mão do Senhor e viver do ministério, e viver da palavra de Deus completamente. Não é fácil, querido. Mas Deus, Ele pega e Ele me treinou de uma forma tão poderosa que eu confio nele. Sabe, eu confio no Senhor. Quando eu olho, por exemplo, notícias ruins que chegam, notícias péssimas que chegam, e Deus diz, ei, fica de pé, eu vou resolver esse negócio. Fica de pé, porque eu vou resolver isso. Não se preocupe, porque eu vou resolver essa situação. De onde veio essa estrutura para confiar em Deus? Ei, deixa eu dizer algo para você. Você sabe que é uma diferença entre acreditar em Deus e confiar em Deus? Existe uma diferença gigantesca entre acreditar em Deus e confiar em Deus. Por exemplo, eu acredito em Igor. Igor está aqui sentado aqui, me ajudando aqui na live. Eu acredito em Igor. Igor está aqui. Mas será que eu confio em Igor? Eu acredito que Igor existe, porque eu estou vendo ele. Eu acredito que ele está aqui sentado, porque eu estou vendo ele sentado. Mas será que eu confio em Igor? Talvez você acredita que Deus exista. Mas você confia em Deus mesmo? Você confia nas palavras dele? Você confia nas promessas dele? Você confia quando ele manda você vai fazer algo e aquilo vai acontecer de verdade? Mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja gigantes, mesmo que haja armadilhas, mesmo que haja intempéries, sabe, querido, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então você fica ligado nas promessas dele, vai para frente e deixa ele trabalhar na sua vida. Sabe, eu quero dizer para você que perseverança tem a ver com confiança também, porque confiança tem a ver com a questão de fé. E é isso, queridos, que Deus colocou no meu coração. Às vezes, as nossas emoções, né? A live trata disso, o impacto da palavra nas emoções humanas. Às vezes as nossas emoções estão totalmente à deriva, parecendo um barco solto, e horas está alegre, horas está triste, horas está alegre, horas está triste. Por quê? Porque estamos em meio a uma guerra, ou às vezes em meio a uma luta, às vezes em meio a dificuldade, sabe, queridos? Mas a gente precisa colocar as nossas emoções no lugar certo, na palavra, deixar mergulhar na palavra, acreditar em Deus, confiar no Senhor, saber que Ele tem o melhor para mim e confiar nas suas promessas e fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte e você precisa fazer a sua parte. E é isso que vai acontecer, é isso que vai ocorrer, sabe, amados? E a gente precisa permitir que as nossas emoções sejam ofertadas para Deus. Senhor, eu coloco toda a minha ansiedade. A Bíblia diz que entregue todas as suas ansiedades ao Senhor. Então você vai pegar essa ansiedade. Pai, eu estou preocupado com isso, estou preocupada com isso.
Pai, eu vou agora pegar essa ansiedade, essa preocupação e vou entregar para o Senhor. Pai, eu te entrego, tudo está me fazendo mal, eu não tenho como mais viver desse jeito e eu decido confiar nas suas promessas. E isso é o que vai acontecer na sua vida. Então, Deus ele colocou no meu coração isso. E eu queria orar por você, eu queria orar por todos que estão aqui agora comigo, né, que estão precisando de uma palavra de encorajamento, que estão precisando de perseverança, de fé, pessoas que estão precisando, sabe, se levantar, pessoas que estão precisando romper, pessoas que estão precisando não desistir. Eu quero orar nesse momento, eu quero orar por você que está aqui me ouvindo, por você que pensou em desistir, por você que pensou, sabe, está muito difícil, não está dando certo. Eu quero orar por você, eu quero ser uma boca de Deus na sua vida agora, e eu quero dizer que as suas emoções não vão mais ficar desse jeito angustiadas, que as suas emoções não vão ficar mais destruídas dessa forma. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora por todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e que vão nos assistir depois no IGTV, na gravação. Pai, eu quero declarar sobre cada uma dessas pessoas que estão passando, Pai, por lutas, dificuldades, por problemas e que decidiram não mais ser assim, mas desde quando decidiram, Pai, pelas propostas do Senhor, coisas têm se levantado. Pai, essas pessoas estão precisando perseverar para subjugar o diabo e as circunstâncias. Eu declaro nesse momento motivação, força, gás, energia, saúde. Eu declaro agora, Pai, que o coração dessa pessoa volta a bater de uma forma firme, como um touro, como uma pessoa que está cheia de vigor. Eu declaro a mente dessa pessoa destravada, desbloqueada. Eu declaro o coração dela cheia de fé, cheia de alegria, Pai. Eu declaro um rio de alegria dentro dessa pessoa agora. Pai, eu declaro que todos os projetos, sonhos, propósitos que estão vindo para a mão dessa pessoa, eu declaro abençoados. Eu declaro portas abertas, milagres acontecendo. Eu declaro, Pai, que pelo fato dela não desistir, dela avançar, de tentar de novo, coisas já vão se manifestar, coisas já vão acontecer. Pai, eu abençoo em nome de Jesus. Eu declaro abençoado todos os planos e projetos agora. E assim como o Senhor foi com Isaac, que o Senhor se manifestou como Jeová Reobote, eu declaro que o Jeová Reobote se manifeste na vida de cada uma dessas pessoas, abrindo espaço para cada uma delas prosperar. Eu declaro a bênção do Senhor, que traz acúmulos, que traz multiplicação sobre cada uma dessas pessoas. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro você abençoado. Eu declaro você abençoada, firme, vigoroso, avance em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até terça-feira que vem. Multiplique essa live com outras pessoas, que possa abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém e amém.